senhoras e senhores senadores e senadoras. Antes de entrar no tema da CPMI, que tenho participado, aliás, praticamente de todas as CPIs eu participei como deputado e como senador. E estamos fazendo agora a CPMI do INSS. Mas antes de entrar, também quero colocar a minha posição com relação à PEC da blindagem. Eu já dei várias declarações desde o primeiro dia, quando foi aprovado na Câmara, que sou totalmente contra, evidente. Acho que faltou bom senso na aprovação dessa matéria, quando coloca presidente de partidos, e além disso, dos presidentes de partidos, essa blindagem com voto secreto. Então, de fato, não merece prosperar essa matéria aqui no Senado, e evidentemente que há uma proposta já, o senador Sérgio Moro e outros, de um substitutivo alterando realmente e deixando apenas para proteger realmente o mandato parlamentar, para que ele tenha, para que a gente possa ter o direito de expressão, que infelizmente muita gente está sendo presos, contestados aí, inclusive com inquéritos. Basta ver o que aconteceu com o nosso colega senador Marcos Duval, para vocês saberem o que está acontecendo com relação ao Senado e à Câmara. A coisa mais comum que tem hoje aqui é a pauta que tem a ver com o Supremo, ou com decisões do Supremo sendo questionadas aqui e ligando para senadores para votar assim ou assado. Então, vários senadores já fizeram aqui depoimentos que receberam ligações de um ministro do Supremo questionando e chantageando aqui senadores. Mas, totalmente contra. Bem, o que está acontecendo? Houve realmente uma grande mobilização no país, mas com show. Não foi uma mobilização, todos patrocinados, inclusive, ou pelos Correios ou pela Lei Rouanet. Nós temos gente aí, artista famosa, recebendo 4 milhões do Correio. O Correio está quebrado, não consegue pagar nada, nem energia está pagando. Nem o fundo de pensão dos funcionários, que já pela segunda vez eles estão sendo roubados também. Eu participei do fundo de pensão e sei o que aconteceu com os fundos do Banco do Brasil, do Correio, da Petrobras, quebraram e aí depois os funcionários tiveram que pagar a conta. E por incrível que pareça, inclusive a Caixa Econômica, por incrível que pareça, ainda nem podia deduzir do imposto de renda. Além de pagar de novo, não podia deduzir como imposto de renda. Então, está indo no mesmo caminho. Esse governo tem a prática igual o que era antes e muitas vezes os mesmos autores lá de trás. Já nós vamos entrar na CPMI da Lei Rouanet novamente, porque são bilhões e bilhões destinados a essa Lei Rouanet, que contempla realmente os grandes artistas que não deveriam e não precisam deste recurso, já que são famosos. Então, poderia, com a sua bilhetagem lá, o suficiente para abastecê-los. Mas não, que é dinheiro público, dinheiro do orçamento. Bem, com relação à questão do imposto de renda até R$5.000, lógico, somos todos favoráveis. Eu até acho que 5 é muito pouco, devia ser 10, Agora, esse projeto está na Câmara, sob a relatoria do senador Arthur Lira, deputado Arthur Lira, e que já há algum tempo está com ele. O que aconteceu aqui no Senado é que hoje de manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan, que também é de Alagoas, e que tem uma disputa lá com o Arthur Lira, um é senador, outro é deputado, e vão concorrer. O senador, então, Renan Calheiros, pegou um projeto antigo do senador Eduardo Braga, fez um substitutivo, ou seja, alterou tudo, e apresentou o relatório hoje de manhã. E aí você tem uma reforma tributária que está vindo para o plenário provavelmente essa semana. Você tem a medida provisória 1303, que era para ser votado hoje na comissão, ficou para amanhã. E aí aparece um projeto que queriam votar na hora. Óbvio que eu tenho que pegar de vista para ler pelo menos o projeto, para dar tempo de ler. O senador está aqui, o senador Rogério Carvalho, presidia na hora e deu vistas de 24 horas. Que eu acho precipitado, porque a matéria é complexa. Não é simplesmente isentar de 5 mil. Tem juros de capital próprio, tem questão de letras
do agro, da indústria. Tem uma série de coisas que foram colocadas que a gente precisa analisar realmente. Então, mas de qualquer forma, pelo menos deram 24 horas para a gente poder pelo menos ler o projeto. E garanto que a maioria dos senadores, se eu perguntar o que está no relatório, não sabem. Então, não podemos continuar votando matérias que vai atingir diretamente também o setor empresarial que paga a conta, que gera emprego, sem análise maior. Então, pedi vista e espero que amanhã, então, numa reunião extraordinária, seja votado. Acho que o projeto é bom, mas tem que ter alguns ajustes. Por exemplo, vou dar um exemplo só. O ProUni é bolsa de estudo, está sendo tributado. Então, se a gente não faz a leitura e apresenta uma emenda para corrigir essas coisas, passa coisas erradas que precisam de correção. Então, por isso que eu pedi vista e foi concedida essa vista 24 horas, que o relatório foi apresentado hoje. Não deu nem tempo de ler o relatório. Bem, vou falar agora sobre a CPMI. Ainda bem que nós estamos conseguindo resgatar um pouco a credibilidade da CPMI e CPI do Congresso. Porque as últimas que eu participei é vergonhosa. A narrativa já vem pronta, o parecer já pronto, basta ver o que aconteceu na Covid, no 8 de janeiro. Então, diferentemente do que aconteceu lá atrás, agora nessa CPMI nós estamos com o presidente Carlos Viana, que está fazendo um belo trabalho, um relator muito competente, que é experiente, é do Ministério Público, foi mais de 20 anos lá de Alagoas também, e que tem realmente mostrado a sua competência. Eu particularmente apresentei quase 400 requerimentos, mais de 200 de quebra de sigilo, que agora está chegando, chegou ontem. E aí, nós ouvimos na quinta-feira e ontem, dois atores, Milton e ontem o Rubens. Para vocês terem ideia, quem é Milton e quem é Rubens, eles não eram sócios, mas eles eram procuradores e diretores das instituições. Então, senador Cleitinho, para você ter uma ideia, dos pagamentos feitos pelo Milton de 2021 até 2024, o Milton pagou, simplesmente faturou e pagou, porque ele emitia a nota contra as instituições, dos aposentados e pensionistas, roubava os aposentados e pensionistas, emitia a nota, recebia do INSS os descontos e pagava as empresas chamadas noteiras. Empresas noteiras é aquela que só emite nota, que não tem prestação de serviço de nada. Então, só para vocês terem uma ideia, com relação ao Milton, ele faturou simplesmente 368 milhões. E o seu Rubens, 193 milhões, o que totaliza quase 600 milhões. Só esses dois. Isso aqui não é nada comparado ainda aos sindicatos, que nós vamos entrar daqui a pouco nos sindicatos, porque os grandes, maiores, são exatamente a CONTAG e o Sindinap. Dos 12 bilhões e meio de 2006 até hoje, 82% é dessas duas instituições. Então o rombo é muito maior. Tem muitos carecas por aí, do INSS. Então, na prática, ontem, já tem 2 presos, porque não tinha nenhum. Então, o Careca está preso, o Maurício está preso, Maurício Camissotti, e ontem foi dado prisão também para o Rubens, que mentiu muito na fala dele. E aí foi dado voz de prisão. Como Vossa Excelência falou, foi lá embaixo, parece que botaram uma fiançazinha pequenininha, o advogado pagou, porque os bens dele estão bloqueados, e foi liberado. Então, eu espero, e o presidente ficou de fazer, reforçar com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, porque já existe o pedido de prisão de 20. Prenderam 2 dos 20. Então, nós vamos reforçar o pedido de prisão, porque agora nós temos aí o sigilo quebrado. Por isso é que nós chegamos a esses valores que estão aqui, que é exatamente fruto das informações que estão chegando. Então, são bilhões e bilhões.
que vem acontecendo já há algum tempo, esse roubo do INSS. Então, eu quero aqui, mais uma vez, dizer da minha alegria da gente estar resgatando realmente esse instrumento que é importantíssimo, né, que é o instrumento da CPMI. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Agora o nosso senador do Paraná, Eurovias Guimarães. Melhor senador do Brasil, viu?